Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola nessa sexta-feira, né, bem próximo do Natal. E esse que é o nosso último programa de 2023. Né? A gente tinha falado na última segunda-feira que nós faríamos o programa de segunda, hoje, próxima segunda não, que é Natal, e nós faríamos na próxima sexta-feira, antevéspera de final de ano, mas não, este é o nosso programa. A maioria dos campeonatos parados, aqui no Brasil a bola está parada, e na Europa vai ter só o Box Day, então a gente vai tirar esse período para descansar com a família, e a gente retorna, se Deus quiser, em 2024, dia 5, com o bate-bola 2024, de muito futebol. E hoje a gente faz o nosso último programa, o programa de número 82 de 2003. Nosso programa acontece nas segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, nosso programa que tem sempre a apresentação do professor Elisane e do Juan Pablo. Hoje nós vamos falar muito de Mundial de Clubes, Fluminense, de Mundial de Clubes. Vamos falar também do mercado da bola e, lógico, do campeonato europeu. Já no início do programa, trazer o boa noite e o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, meu destaque vai para o Mundial de Clubes, a última competição realmente importante do ano de 2023, aconteceu em dezembro. O Manchester City não teve dó do Fluminense, assim como não teve contra o time do Japão, mas hoje a peleja foi maior, foi 4-0 para o time europeu. E aí vai ser muito mais difícil alguém ganhar um Mundial que não seja europeu, porque agora entra 12 times europeus no Mundial de Clubes da FIFA. Então, Juanzinho, o nosso programa é o Mundial de Clubes, né? Que tem uma nova roupagem, uma nova cara a partir de 2024, né? Copa Continental, e de 25, em 4 anos, o Super Mundial, e o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras são os times do Brasil já classificados para esse Mundial. Tá certo? Mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Agradecer, né, a parceria dos nossos amigos, durante todo o ano de 2023, e a gente conta com esse mesmo apoio do ano de 2024, um ano de muito futebol, logo começando, já no dia 2, começando a Copinha. A gente vai sempre falar aqui da Copinha, e a partir da segunda quinzena, a bola rolando para os estaduais, aí vem pré-libertadores, ou seja, vai ser um ano recheado de muito futebol. Lembrando que teremos Copa América em junho e julho. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa seleção. Aqui o mercado da bola, Juan. O Flamengo, né, ataca no mercado e mira ex-jogador do Fluminense. O Matias Vinhas quer jogar no Flamengo, aguarda apenas oferta oficial a Roma, né, que aguarda, que detém os direitos desse jogador. O Gabigol trabalha duro para tentar recuperar protagonista do Flamengo. O Gabigol, que teve um ano muito ruim no Flamengo em 2023 e quer retornar com força total a partir do próximo ano. Há rumores, né, que ele possa jogar no Corinthians, né? Corinthians ou Flamengo? Eu acho muito difícil o Gabigol sair do Flamengo, mesmo porque, para sair, como ele tem um ano de contrato, né, precisa o Corinthians desembolsar uma boa quantia, e pelo que a gente acompanha na imprensa nacional, o Corinthians no momento não está podendo fazer esse tipo de investimento. O presidente do Corinthians, né, que tem falado muito, tem dado em muitos programas de TV, participar de podcast, e tem falado muito no Gabigol, mas de concreto não tem nada. Eu acho que ele está mais jogando para a galera. O próprio Zé Elias, comentarista conceituado e respeitado da ESPN Brasil, disse, né, que um time que deve 1 bilhão e 700 milhões, o presidente que chegou agora está iludindo o torcedor. Vamos ver o que acontece. Eu, particularmente, não acredito que o Gabigol vá para o Corinthians, pelo menos nesse primeiro momento. E aqui tem mais, Juan. O Scarpa vai retornar ao futebol brasileiro, Juan. O Scarpa vai retornar do futebol brasileiro, que estava no futebol inglês atuando pelo Nottingham Forest da Premier League. Vai voltar para o Atlético Mineiro, o time de Minas, grande reforço. E aí, como é que fica aí à frente aí, né, Juan? À frente com Scarpa, Hulk e Paulinho. A dupla artilheira, que no caso era Hulk e Paulinho,
pode atuar com um dos maiores garçons do futebol do Brasil nos últimos anos. A gente tem aqui o Fábio Santos, que acabou de se aposentar no Corinthians, né? Ele diz como salvou o Roger Guedes da dispensa, né? O Roger Guedes queria sair do futebol, ele disse, não pode abrir mão de um talento, porque ele é rebelde, né? Era um jogador que tinha muitos problemas fora de campo, e ele até se achou, né, quando veio para o Corinthians, para o Galo, né? No Galo, logo, ele já deu uma ajeitada, e o Fábio Santos fala que foi importante para essa tomada de decisão do Roger Guedes, que acabou deixando o futebol brasileiro. O João Paulo aceita reduzir salário para permanecer no Santos. Isso é um exemplo que poucos jogadores fazem. O que a gente acompanha, Juan, é que muitos jogadores jogam, quando o time cai de divisão, a primeira coisa que eles fazem é pedir para ser emprestado, porque eles não querem jogar a segunda divisão. O João Paulo, bom goleiro João Paulo, foi até especulado no Flamengo, né? Existia a possibilidade do Flamengo levar o João Paulo, mas ele não, ele pediu para ficar no Santos, vai reduzir salário, porque time de segunda divisão não tem condições de pagar salário de jogador de primeira divisão, então ele vai reduzir o salário e permanecer no Santos. Vamos ao Moral Clube, né? Com certeza, né? Em busca de um centroavante, Grêmio consulta Gabigol e invade negociação do Corinthians. A negociação do Corinthians não está acontecendo, isso é apenas especulação, mas o Grêmio está atrás de um jogador, porque perdeu o Luizito Soares, e está muito difícil de encontrar no mercado. Falaram no Cavani, né? E, aliás, se o Cavani viesse, era até um jogador mais barato do que o Luizito, mas vamos ver o que acontece. Como eu falei, essa época é a pior época de futebol, é quando o futebol brasileiro está parado, só especulação e não acontece nada, porque a maioria desses jogadores, eles têm contrato até 31 de dezembro. Então, ninguém anuncia ninguém. O próprio Flamengo, todo mundo sabe que o De La Cruz está contratado, mas não anuncia. Por que não anuncia? Porque só pode anunciar a partir de 1º de janeiro de 2024. Renato Gaúcho vê brecha para surpresa na final do Mundial, isso, né? Ele achava, né, que o Fluminense tinha chance, mas a gente viu que isso acabou não se configurando. Tá certo, Anzinho? O Sport anuncia a contratação do atacante Zé Roberto, o Ceará que emprestou esse jogador, tá certo, Cearazinho? De açúcar. Que vendeu metade do clube. O Ceará que está completamente diferente. E o meia Guilherme Castilho do Ceará volta à pauta no Grêmio. O Grêmio está querendo levar esse jogador. Com situação indefinida do São Paulo, Erisson recebe sondagem do Ceará. O Ceará querendo contratar o Erisson, que é um bom jogador, mas acabou não conseguindo jogar muito na equipe do São Paulo. Até fez um gol importante, mas ele não conseguiu se destacar na equipe do São Paulo. Rosinho, vamos começar agora a falar de futebol, e vamos falar, primeiro futebol amador, o Cruzeirão do Barro Preto, se preparando, né? Só treinando, se preparando para as competições de 2024, Juan. Sábado vai ter uma reunião sobre o Farizão. O Farizão é um campeonato em Santana, uma Copa, só mata. E amanhã tem a reunião, os meninos vão participar dessa reunião, vamos ver o que será decidido nessa reunião, quem é que o Cruzeiro pega. Nessa competição, parece que amanhã vai ser distribuído bola, Juan, e não sei se terno. O fato é que todos os dirigentes estão sendo convocados para essa reunião e para sair também a disputa, né? A forma de disputa foi de saída, que já saiu, que é mata, né? Então, apenas um jogo, e parece que eles vão anunciar também nessa reunião a premiação. Os campeonatos do Melado, final amanhã, na Santa Rita, dia 30, e na Lagoa do Serrote, tudo parado. Vamos ver o que acontece nessa competição da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, Relações Públicas, de todas as competições da Lagoa do Serrote, ele que nos mantém informado de torneio e também de competições. Mandar um abraço aqui para o Dedé, presidente do Cruzeiro, o Dedé que acompanha nosso programa no YouTube, né? A gente coloca no YouTube. Um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeiro. Mandar um abraço para todos os jogadores, torcedores e também os dirigentes, né? O Padre Elvis e também o treinador Levi 2024. Vamos falar muito, Juan, do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. O Mundial de Clube, Juan, na sexta-feira, aliás, na segunda-feira, a gente falou da vitória do Fluminense, 3-0 em cima do Al-Ittihad, aliás, do Al-Ahly, e na
quarta, na terça-feira, foi a vez do City. Como foi o jogo do City na terça-feira? O City fez 3-0 no Ural Reds com direito a gol contra. O jogo estava bem truncado, Juanzinho. Aí com isso, a final que todos esperavam, né? A equipe do Fluminense juntamente com o City. E vamos ver, hoje teve, né, a disputa do terceiro lugar, o Ural e o Al-Ahly, e a grande final. O Juan vai atualizar os resultados. O Manchester City 4-0 no Fluminense na disputa. Essa foi a final, né, Juan? Na disputa do terceiro lugar, 4-2 para o Al-Ahly em cima do Ural. O Fluminense, Juan, que acabou, né? Uma infelicidade, logo no primeiro minuto, antes de completar 50 segundos, o Fluminense já perdia de 1-0 e acabou dificultando demais as pretensões do Fluminense. Jogar com um time bom como o City, muito embora o City não viesse num bom momento, desfalcado também dos seus dois principais jogadores, mas é um time de muita qualidade e acabou tendo, eu não diria sorte, mas a competência de fazer o gol logo no primeiro momento, depois o gol, aquela bola que desvia ali no Lino, e também acabou com o Fluminense. O segundo tempo foi apenas uma mera formalidade e o City de forma brilhante, Juan. E eu diria mais, eu achava que o City seria campeão, mas eu achei que o Fluminense ia engrossar mais o caldo, acabou não acontecendo, e o City de forma espetacular, de forma merecida, o campeão inédito, campeão do mundo. E a gente vai ver agora, né, Juan, muito difícil para os times sul-americanos ganhar campeonato do mundo, super mundial, vai ser muito difícil, acontece de 4 em 4 anos, o primeiro acontece em 2025 nos Estados Unidos. E agora, todos os anos, tem a famosa Copa Continental, que é o campeão da Libertadores, enfrenta o campeão da CONCACAF. Aí tem também os times, o campeão da Ásia contra o campeão da Oceania e também o campeão da África. Aí daí, quem vencer se enfrentam e o vencedor desse segundo jogo enfrenta o campeão europeu, que ele só entra na final. Mas por que esse campeão europeu só entra na final? Por conta da desigualdade? Também por conta da desigualdade, mas principalmente por conta do calendário, e a FIFA não queria fazer a competição sem o gigante europeu. Então vai acontecer todos os anos, e como eu falei, repito, de 4 em 4 anos, o Super Mundial. Juanzinho, futebol, boa parte, né? Todo mundo sabe que o futebol brasileiro está parado. O futebol europeu, a primeira liga em Portugal está parada, só tem rodada em 2024 e terminou o Sport, né? Acabou ganhando aquele jogo do Porto, 2-0, e terminou a primeira liga na liderança, o Benfica em segundo e o Porto em terceiro. Aí ele divisa a mesma coisa, Juan, tem rodada apenas em 2024 e a equipe do PSV é o líder, né? O Ajax aparece ali na quinta colocação. Bundesliga, também rodada, Juan. A gente teve rodada nessa semana e agora só tem rodada em 2024. O Leverkusen é o líder, seguido do Bayern. A diferença, Juan, são apenas 4 pontos. 4 pontos pro Leverkusen, e a gente teve rodada completa. O Juan vai atualizar os jogos da Bundesliga. O Leverkusen 4-0 no Borro. O Frankfurt 2-1 no Mönchengladbach. O Wolfsburg perdeu de 2-1 para o Bayern. O Stuttgart 3-0 no Augsburg. O Heidenheim 3-2 no Freiburg. O Union Berlin 2-0 no Cologne. O Dortmund 1-1 com mais. O Hoffenheim, mais lembranças do mais, né? Muitas mais lembranças. O Hoffenheim. O Juan tá brincando, né? Para quem acompanha o futebol europeu, a equipe do Borussia precisava apenas ganhar do mais e acabou empatando, né, esse jogo, e a equipe do Bayern conseguiu um campeonato bem improvável. Foi uma moleza da equipe do Borussia e acabou tropeçando de novo no mais. O Hoffenheim 3-3 com o Darmstadt e o Bremen 1-1 com o RB Leipzig. Juanzinho, a gente teve rodada também lá na Ligue 1, onde o PSG é o líder, seguido do Nice, o Mônaco é o terceiro. Aí só vai ter rodada, Juan, em 2024, uma rodada 17 nesse meio de semana, Juanzinho. PSG 3-1 no Metz, o Strasbourg 2-1 no Lille, Toulouse perdeu 2-1 para o Mônaco, o Lyon 1-0 no Nantes, o Nice 2-0 no Lens, o Clermont perdeu 3-1 para o Rennes, o Reims 1-0 no Le Havre, o Montpellier 1-1 com o Marseille e o Brest 4-0 no Lorient. E o Lyon engrenando, né?
Ganhou 2 seguidos. Sim, o Lyon vem numa boa toada, principalmente no final desse ano, né, Juan? Vamos ver o que acontece em 2024, tem que manter essa toada, caso contrário, vai cair. E La Liga, sensacional. Nosso querido Girona não vai virar o ano na liderança. Pois é, rapaz, o Real Madrid estava empatando, o Girona empatou, o Real Madrid estava empatando, Juan, nos acréscimos, fez o gol de forma sensacional, e o Real Madrid termina o ano de 23, só tem mais um jogo, né? Só tem mais um jogo para finalizar esse ano, que é justamente a equipe do Atlético de Madrid, um jogo atrasado, joga com Sevilha, mas o restante é só 2024. O Real Madrid é o líder, o Real Madrid não perdeu a chance. O ano foi, só que o primeiro turno ainda não, né? Exatamente, mas a gente tem apenas, falta uma rodada, mas tem tudo, né, o Real Madrid para confirmar essa primeira colocação, ganhar o primeiro turno, que não vale absolutamente nada, tá certo? Então, o Juan vai atualizar os jogos da rodada 18 da La Liga, onde tem o Real Madrid na liderança. Mallorca 3-2 com o Sassuolo, o Alavés perdeu de 1-0 para o Real Madrid, o Betis 1-1 com o Girona, o Cádiz 0-0 com a Real Sociedad, Atlético Bilbao 1-0 no Las Palmas, o Villarreal 3-2 no Celta de Vigo, Barcelona 3-2 no Almeria, o Atlético de Madrid 3-3 com o Retafe, o Granada perdeu de 3-0 para o Sevilha e o Raio Vallecano perdeu de 1-0 para o Valência. Juanzinho, a gente teve também Copa da Itália, né? E zebra, rapaz. A gente já conhecia a Fiorentina, tinha classificado nos pênaltis contra o Parma, a Lazio tinha ganho do Gênova e duas zebraças, principalmente esse jogo do Napoli. Então a gente já conhece 4 times, além da Lazio e do Fiorentina, a gente teve 2 jogos, quem classificou, e o Juan vai falar dessas duas zebraças, Juan. A Inter 1-1 com o Bolonha, passou o Bolonha que está em quinto na primeira divisão, e a gente teve o confronto do campeão da primeira divisão contra o da segunda divisão no ano passado, que era Napoli contra Frosinone, e deu o melhor para o time menor. 4-0, Juan, lembrando que todos os gols foram marcados no segundo tempo. Então, faltam mais 4 para a gente conhecer os times, né, Juan, para fechar essas quartas de finais. A Série A italiana, que tem, Juan, a equipe da Inter na liderança de forma sensacional. A Inter, né, que priorizou demais o Scudetto, tanto é que saiu dessa competição e foi segundo na Champions League. A Juventus está ali 4 pontos atrás, e a gente vai ter mais uma rodada, Juan, e depois a gente vai conhecer, aliás, vai ter o restante do campeonato apenas em 2024. Sassuolo com o Genoa, o Empoli com a Lazio, o Monza com a Fiorentina, Salernitana com o Milan, Frosinone com a Juventus, o Torino com o Udinese, Bolonha com a Atalanta, Inter com o Lecce, Verona com o Cagliari e a Roma com o Napoli. Rosinha, a gente teve também Copa da Liga Inglesa e a gente conheceu os semifinalistas, né? Tivemos 4 confrontos e o Juan vai atualizar. Passou Liverpool e Chelsea. O Liverpool fez 5-1, né, 5-1 no West Ham, e o West Ham 1-1 com o Chelsea 1-1 com o Newcastle. Passou nos pênaltis. O Newcastle está numa draga danada, né? Foi o último colocado no seu grupo na Premier League. Aliás, na Champions League, se bem que pegou grupo embalado. Pegou um grupo meio complicado, mas dava para fazer melhor, né? Perdeu a chance, caso ganhe em casa do Milan e fez 1-0, teria classificado. Então não conseguiu nem uma vaguinha na Liga Europa, e na Premier League tem perdido muitos jogos e agora saiu da Copa da Liga, Juan. Continuando. O Everton 1-1 com o Fulham. O Everton, que era um time que estava um time ajeitadinho, mas não segurou o Fulham. O Fulham que está fazendo uma boa campanha tanto na Premier League e chegou na semifinal da Liga Inglesa. E o confronto das Zebrinhas passou o Middlesbrough 1-0 no Port Vale. Deu a lógica, né? Um time de segunda contra o time de quarta, passou o time da segunda. Deu a lógica, mas está ali. A Zebrinha, ainda tem Zebrinha, Juan. E como ficaram os confrontos, Juan? Quem pega quem? Lembrando, Juan, que agora são 2 jogos, né? São 2 jogos. Até então era jogo único, mas as semifinais aliás, 2 jogos. 2 jogos, Juan. O Middlesbrough contra o Chelsea e o Liverpool contra o Fulham. Esse Middlesbrough que foi ele que protagonizou a primeira Europa League do Sevilha, chegou na final, e também
já ganhou do Chelsea, inclusive em final de Copa de Liga Inglesa. Ô Juanzinho, a gente teve um jogo valendo já pela rodada número 18 da Premier League, onde o Crystal Palace empatou 1-1 com o Brighton. E a gente vai ter rodada completa. O campeonato inglês ele não para, vai ter o Boxing Day, jogos um dia outro não, inclusive o City que vai chegar campeão do Mundial e vai jogar um dia outro não. Jogos em cima de jogos, é o chamado Boxing Day. Lá eles não abrem mão, não tem esse negócio de Natal, não tem esse negócio de Réveillon. Lá a bola rola, inclusive no dia 25 e também no dia 1º, o Juanzinho vai atualizar todos os jogos da rodada número 18. O destaque é para o líder contra o vice-líder, o Arsenal, que joga com o Liverpool, o Arsenal que assumiu a liderança na última rodada contra o peso do Liverpool. E eu diria, esse jogo aí tem tudo, Juan, tem tudo para dar empate, porque é um jogão de bola. O Aston Villa com o Sheffield United, o West Ham com o Manchester United, o Fulham com o Burnley, o Luton com o Newcastle, o Nottingham com o Bournemouth, o Tottenham com o Everton, o Liverpool com o Arsenal, o Wolverhampton com o Chelsea. O bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, a apresentação professor Elisane e Juan Pablo. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e no último programa do mês, do ano de 2023, a gente está fazendo gravado, né, nessa sexta-feira, depois da espetacular vitória do Manchester City, por conta de internet. A internet não ajuda, então a gente está fazendo, depois coloca na rede social, se Deus quiser, no próximo ano a gente volta com muitos programas ao vivo. Juan, lá na Argentina, para fechar a rodada lá, Juan, teve Troféu dos Campeões. Exatamente, o River Plate vai ter, né, Juan? Vai ter. Hoje à noite, sexta-feira à noite. E o Juan, quem ganhou o quê? Qual é o confronto, Juan? O River Plate contra o Rosário Central. O River Plate campeão do Campeonato Nacional e o Rosário Central da Copa da Liga. Juanzinho, pois é. Então, a gente está passando a limpo aqui tudo o que aconteceu nesse... Direto do Estúdio 45. Exatamente, tudo que aconteceu nesse meio de semana, no futebol. Europa, tudo que aconteceu no mundo, né, Juan? O futebol brasileiro está parado, mas tudo que aconteceu no mundo a gente está atualizando aqui. Saiu também, Juan, um sorteio da Libertadores da Sul-Americana. Nossa, Libertinha tem data. E tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Botafogo, campeão brasileiro, quase perdeu o título, perdeu vaga no G4. E o sorteio colocou, caso o Botafogo passe da primeira fase, tem tudo para passar, vai pegar possivelmente o Bragantino. Que situação. Ô, Juanzinho, então, uma fase de quarta de final tem 3 confrontos, Juan. Quem são os 3 confrontos dessas quartas de finais? É o Aurora contra o Melgar, o Alcas do Equador contra o Nacional de Assunção e o Porto Cabelo contra o Defensor Esporte. Esses times, para chegar à fase de grupo, eles têm que passar por 3 fases, Juan. Aí, o que sabemos que provavelmente não vai acontecer. Então a gente já tem, na segunda fase, um confronto já definido, né? Lembrando que só sai 4 times. O primeiro confronto é o Águilas contra... o Águilas Douradas, da Colômbia. O Red Bull Bragantino. O outro confronto é o Botafogo, ele recebe o vencedor de Aurora e Melgar. Então, desses 5 times aqui, do Águilas, do Red Bull Bragantino, do Aurora, do Melgar e do Botafogo, um estará na fase de grupo. O Juan. A gente já tem confronto decidido, o Alcas contra o Nacional de Assunção. E quem passar pega o Atlético Nacional. E outro confronto decidido, só que dessa vez nas semifinais é a Portuguesa, não é a Portuguesinha do Rio, é a da Venezuela, vai enfrentar o Palestino do Chile, Palestino que teve no grupo do Fortaleza ultimamente. Exatamente, então desses 5 times sai outro, o Alcas, Nacional de Assunção, Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional da Colômbia, a Portuguesa... Nacional do Paraguai, no caso. O Nacional de Assunção é do Paraguai, e o Atlético Nacional da Colômbia. A Portuguesa da Venezuela. Exatamente, o Palestino do Chile. Desses 5 também sai um time para a fase de grupo. Aí, Juan, a gente tem... Vai, Juan. O Always Ready da Bolívia contra o Sport Cristal, já nas semifinais. E o Porto Cabelo na primeira fase, enfrenta o Defensor Esporte. Quem passar pega o Nacional do Uruguai. Pode dar confronto Uruguai, inclusive. Então, Juanzinho, desse time do Always Ready, do Sport Cristal, do Puerto Cabelo e Defensor do Uruguai e o Nacional é o terceiro representante na fase de grupo. E finalmente,
Confrontos já decididos, todos esses, que é o Godoy Cruz contra o Colo-Colo e o Sportivo Trindense, que eu não sei de que país é ele, contra o El Nacional do Equador. Juan, então tá aí, confrontos, esse daí, desses 4 sai também o 4 representante para a fase de grupo da Copa Libertadores da América. Vamos, Juan, o nosso programa aqui no Facebook e no YouTube. Já a Copa Sul-Americana, Juan, antes de ter propriamente o time de todos os países, tem uma fase preliminar. Por exemplo, tem um confronto lá no Equador do Técnico Unido contra a Universidade Católica. Continua, Juan. Isso só acontece entre clubes do mesmo país. Mas aqui no Brasil não já é definido. Na Argentina nem Brasil e nem Argentina, no caso. Nem Uruguai, provavelmente. O Tomayapo, da Bolívia, contra o Jorge Wilstermann. Lembrando que são jogos de ida e volta, Juan. O Everton do Chile contra o John Lacalheira. Dá para se lembrar do Lacalheira. Há pouco tempo, né, ele fez parte do grupo do Flamengo na Libertadores. E é o time que o Vojvoda, que treina o Fortaleza há um bom tempo, estava lá, Juan. Continua, Juan. Estava o Deportivo Cuenca contra o Delfim, o Universitário de Vinto contra o Nacional Potosí, Universidade Católica contra o Coquimbo, o Tolima contra o Independente Medellín, Petroleira contra o América de Cali e o Guarani contra o Esportivo Luqueno. O Deportivo Garcilaso do Peru contra o Tarma, também do Peru, o Wanderers do Uruguai contra o Danúbio, Ameliano contra o Olimpia Asunción, o Racing Montevideo contra o Cerro Largo, Serra Valerro contra o Huancayo, o Raio Zuliano contra o Laguaira e o Carabobo contra o Metropolitanos. Juanzinho, tá aí. E a Sul-Americana, que a gente também vai ser destaque no nosso programa em 2024. O Juanzinho saiu também, para finalizar já o bate-bola, o ranking, né, da Conmebol. E tem aqui o ranking do futebol nordestino. Em 2016, Juan, o primeiro colocado era o Sport, o segundo era o Bahia, o terceiro era o Náutico. Em 2017, começou o ano de 2017, o Sport era o primeiro, o Bahia o segundo, o Náutico o terceiro. Mesma coisa. Em 2018, o primeiro o Sport, o segundo o Bahia e o terceiro o Náutico. Olha que não mudava, eram esses 3 times. Em 2019, o primeiro o Sport, segundo o Bahia, terceiro o Náutico. Aí já começou a mudar, no ano 2020 começou o Bahia em primeiro, o Sport foi para segundo e o Náutico em terceiro. Em 2021 começou o Bahia em primeiro, o Sport em segundo, o Santa Cruz em terceiro. Em 2022 o Bahia terminou em primeiro, o Sport em segundo, o Ceará Sporting Clube terminou na terceira colocação. O ano de 2023 começou o Ceará na primeira colocação no ranking da Conmebol, primeiro nordestino, o Bahia em segundo e o Fortaleza em terceiro. E esse ano, aliás, no próximo ano vai começar o Fortaleza na liderança, aqui do Nordeste, né? É o número 39 da Conmebol, mas aqui do Nordeste é o primeiro, o Ceará é o segundo e o Bahia é o terceiro. Esses são os confrontos, aliás, os confrontos não, o ranking dos nordestinos. E o Juan vai falar o G10 da Sul-Americana, quais são os times, os melhores ranqueados, Juan. Tem o Palmeiras em primeiro, segundo o River Plate, terceiro Boca Juniors, quarto o Flamengo, quinto o Nacional do Uruguai, sexto Atlético Paranaense, o sétimo o Grêmio, oitavo Peñarol, nono São Paulo e décimo Olímpico. No que eles basearam esse ranking exatamente? Não, esse ranking, Juan, é a participação dos times na Sul-Americana nos últimos 5 anos. Ok? Então, por exemplo, as competições esse ano, ela tem peso 5. Do ano passado tem peso 4. De 2021 tem peso 3. De 2020 tem peso 2. De 2019 tem peso 1. Sempre é assim, tá certo? Então, no caso, quem chega mais ou menos na semifinal já ganha. Já pontua muito. Desse ano já pontua provavelmente mais do que o campeão de 2019? Com certeza, com certeza. Ô, Juanzinho, aí a gente tem o ranking dos 41 times brasileiros, o ranking da Conmebol, o primeiro é o Palmeiras, o segundo é o Flamengo, terceiro o Atlético Paranaense, o Grêmio é em quarto, o São Paulo é em quinto, o Internacional sexto, em sétimo é o Fluminense, oitavo o Atlético Mineiro, oitavo nono é o Santos e o Corinthians aparece na 10ª colocação. O Juan vai ler do 11º ao 20º. 11º ao 20º. Cruzeiro, aí tem
O Fortaleza em 12º, 13º Red Bull Bragantino, 14º Botafogo, 15º Atlético Goianiense, 16º Ceará Sporting Clube, 17º América Mineiro, 18º Vasco, 19º Bahia, 20º Chapecoense, 21º Goiás, 22º São Caetano, 23º o Sport, 24º Cuiabá, 25º o Guarani, 26º Coritiba, 27º a Ponte Preta, 28º o Criciúma, 29º Paysandu e 30º o Santa Cruz. São os 40 principais times brasileiros do ranking da Conmebol. 31 ao 40, 31 Paraná Clube, 32 Santo André, 33 Juventude, 33 estão empatados o Juventude, 34 o Paulista de Jundiaí, 35 o Brasília, 36 Vitória, 37 Náutico, 38 Bangu, 39 Avaí, 40 Figueirense. Sim, o Vitória, campeão da Série B, mas no ranking da Conmebol está muito atrás. Tá certo? Então, eram essas informações que a gente tinha no nosso último programa. Hoje nós vamos finalizar com o hino do Flamengo, tá certo? O Flamengo, que foi um ano de decepção, mas aqui o bate-bola, para homenagear nós mesmos, né, Juan? Então, a gente vai finalizar com o hino do Flamengo. A gente deseja um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos os nossos amigos do Facebook e do YouTube que acompanham o bate-bola. O 2024 é um ano de muito futebol, começando com o nosso manjadinho, o Campeonato Cearense, né? Que tem o Ceará Sporting Clube, já começa, o Ceará que está se movimentando, está muito ativo no mercado para formar um time, para primeiro fazer uma competição cearense, para tentar tirar a hegemonia do seu arquival e também depois fazer uma boa campanha, quem sabe, né, lutar pelo bicampeonato da Copa do Nordeste, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e aí sim ir com tudo para retornar à Série A do futebol brasileiro, que era o lugar de onde o Ceará Esporte Clube não deveria ter saído. Fortaleza também um ano, né, onde tem, aliás, está recheado o ano 2024, as competições, o calendário cheio do Fortaleza, vai tentar mais uma vez o Campeonato Cearense, né, vai tentar também reconquistar a Copa do Nordeste, é favorito nessas competições, joga a Sul-Americana e mais uma vez a Série A do futebol brasileiro. Tem o Ferrinho de volta, a Série C, não é isso, Ronzinho? E a gente tem também outros times, né? O Floresta, o próprio Atlético Cearense. Então vai ser um manjadinho, o Campeonato Cearense, muito bom, e a gente vai acompanhar e vai destacar. Começa também a Copinha, né? A gente vai falar também dos resultados dos principais clubes, né? Porque são muitos jogos, principalmente dos times de primeira e segunda divisão. Depois aí começa Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, o Gauchão, Campeonato Mineiro, todos os campeonatos, e já começa a fase preliminar da Libertadores, Sul-Americana, ou seja, vai ser um ano recheado de futebol, e para a gente que gosta de futebol, vai ser muito bom, tá certo, Marcinho? Então, mensagem de Natal e final do Ano Novo é justamente essa, desejar tudo de bom para os nossos amigos, aquilo que eles almejavam conseguir em 2023, se não tiver conseguido, que eles colocam como meta em 2024. Aliás, nesse início de ano, a gente pede, né, que todas as pessoas coloquem, primeiro pedir saúde para a família de todo mundo, mas colocar algo como meta. O que é que você tem em meta para o ano de 2024? E daí, quando você estabelece a meta, aí trabalhar para que isso possa ser realizado. Tá certo? Então, vamos finalizar o nosso programa, o último programa de 2023, com o hino do Mengão. Um abraço. E a gente retorna, se Deus quiser, no dia 5, uma sexta-feira, com mais um bate-bola ao vivo no Facebook. E depois a gente coloca no YouTube. Mandar um abraço também para toda a galera do Cruzeirão da Massa. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no azul. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra,
é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer.